Pessoal, para todo o Congresso Nacional aqui, eu acho que existe algo que une a esquerda e a direita. Ninguém gosta do Janones. Eu acho que é unânime, tá certo? Porque eu confesso. A lista de presença registra o comparecimento de 391 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Um projeto que amplia em 160 cargos comissionados para o STF. Orçamentário de 8 milhões ao ano. 200 cargos, são 200, mas teve mais 40 cargos, são 200 cargos comissionados para o STF. Nós estamos aqui dando para os nossos algozes benesses. Por isso que é necessário que hoje nós façamos justiça, hoje a casa está cheia. Os salários dos servidores do STF estão inferiorizados. São ruins os salários, eles estão sendo desvalorizados. Isso é uma piada. Eu peço ao cidadão que está nos assistindo para dar um chat GPT, procura no Google o quanto que ganha os servidores do STF. Vai de 10 mil a 46 mil reais. Obrigado, senhor presidente. Deputado Nicolas. Senhor presidente, ontem até a votação terminou aqui tarde. Confesso que as pessoas ficam atônitas para que a gente vote algo que de fato mude a realidade do país. Mas, mais uma vez, a gente não está votando corte de despesas, pelo contrário. O nosso judiciário, que é o mais caro, deputado Zucco, do mundo, 152 bilhões ao ano, e só o STF contribui com quase 1 bilhão de orçamento aí para 2025. E ainda tem a cara de pau de falar que precisa de ter mais funções e mais cargos. Quem paga essa conta é o povo brasileiro, quem está pagando essa conta são os mais pobres, e aí vem falar que eles defendem os mais pobres e a gente defende os mais ricos. Presidente, ao longo da nossa história, sempre houve divisão entre patriotas e traidores da nação, entre o partido de Tiradentes e de Silvério dos Reis. E esse momento, esse ataque de Donald Trump, com o tarifácio que é mais grave, com argumentação política que ataca as nossas instituições, como o Supremo Tribunal Federal, ataca a nossa democracia, desrespeitando a vontade popular que elegeu o presidente Lula, é mais um momento que divide a nação brasileira nesses dois blocos. Quem fica do lado da nação vai defender a democracia, as urnas, a conquista do nosso povo que elegeu Lula. Vai defender a economia brasileira e quem produz. E os traidores da pátria vão se juntar ao trabalho criminoso de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, lambendo bota de americano e atuando para atacar e destruir a nossa economia. Não aos traidores da pátria. Eu ouvi aqui atentamente o deputado Pompeu, que eu tenho muito respeito por ele. Mas é engraçado que só agora que ele está reclamando da taxação que está acontecendo contra o Brasil, que está levando o Brasil à bancarrota. O Brasil está indo à bancarrota por conta da taxação que o governo Lula tem feito contra os empresários, contra o cidadão comum. É IOF, é de 37 em 37 dias tem um imposto novo, vem uma alíquota nova. E aí agora, por conta da taxação do Trump, que evidentemente que nós como brasileiros não concordamos, mas também não concordamos com a covardia que vem sendo feita contra o presidente Bolsonaro, contra brasileiros que vêm sendo perseguidos pelo governo e pelo STF, aí agora quer fazer reclamações de taxação. Se tem alguém que está taxando o brasileiro, tirando as calças do povo brasileiro, depenando o povo brasileiro, tirando o dinheiro de quem mais precisa, é o governo Lula, e é eles que nós temos que... Obrigado, presidente. Agora as máscaras vão cair. Quem usava a bandeira do Brasil em tempo de eleição se dizendo patriota, e que se mostraram patriotas da Shopee, falsos patriotas, agora vão ter que decidir se estão do lado do Trump ou do Brasil. E, aliás, essa taxa do Trump já tem nome. Se ele disse que é por causa do Bolsonaro, é a taxa Bolsonaro que querem impor para o Brasil.
que vai tirar empregos dos trabalhadores brasileiros para levar emprego para os Estados Unidos. E agora? E agora? Eu quero saber do seu Bolsonaro, seu Tarcísio, seu Nicolas, se vão usar bonezinho do MAGA de novo. Se vão ser traidores da pátria novamente. Agora o Brasil vai... Presidente. Depois da Deputado citação Nicolas. pessoal, senhor presidente. Deputado Nicolas tem a palavra. Pode ser? Obrigado, senhor presidente. Fui citado ali porque se os Estados Unidos estivessem invadindo o Brasil, o Boulos estava do lado dos Estados Unidos, né? Mas está taxando. Agora, qual que é a culpa? A culpa é de quem? Está escrito aqui na carta, não é invenção na minha cabeça não, está escrito aqui, ó. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente com relação ao Bolsonaro. No segundo parágrafo, fala de eleições livres no Brasil, direitos fundamentais, de defesa da liberdade de expressão dos americanos, que a Suprema Corte Brasileira está rompendo. Ou seja, a culpa da taxa é do Lula e do Moraes, que tem destruído a liberdade não somente nossa, mas os americanos. Quer que tira a taxa do Brasil? Está na mão de vocês. Comece a ter boa relação. Pede pra Janja calar a boca um mês e parar de falar vira-lata, para ela parar de xingar o Elon Musk, para ter realmente diplomacia, que aí vai ser resolvido. Está na mão de vocês. Agora... Um minuto. Deputado Guilherme Boulos. Obrigado, presidente. É uma vergonha ver um general do Exército Brasileiro se alinhar com lesa pátria, com traidores da pátria. Agora, respondendo o deputado mineiro que falou aqui antes, ele fez o que ele sabe, lacração e gracinha. Eu quero ver se ele vai ter condição de fazer gracinha para falar com os trabalhadores do Vale do Aço de Minas Gerais que vão perder emprego com a taxação do Donald Trump, com a taxa Bolsonaro. Agora a máscara dos falsos patriotas caiu. São patriotas coisa nenhuma. São lambibota dos Estados Unidos, lacaios do imperialismo americano. É isso que eles são, alinhados com lesa pátria. A máscara caiu. Não tem mais o que dizer, presidente. Vai invadir shopping, pô. Presidente. Como vota a Federação Pessoal Rede? O pessoal orienta assim, presidente, e Donald Trump, que fez uma ingerência histórica sem precedentes no nosso país, na verdade, achando que está atacando o presidente Lula, que está atacando o Supremo Tribunal Federal, está construindo um prejuízo para o próprio Bolsonaro. Afinal de contas, está mexendo com os setores da economia que, em tese, são a sua base de apoio, que são aqueles que exportam café, leite, açúcar, em sua maioria estão no estado de São Paulo. E aí eu pergunto, aonde está o governador Tarcísio de Freitas, que há 2 dias estava no Twitter aplaudindo Donald Trump? O que é que vai dizer para os produtores do seu estado, que concorda com esse tipo de intervenção, de sanção econômica? É uma sanção econômica por questões políticas internas ao nosso país. Nós não somos capazes de Trump nem dos Estados Unidos, e o Bolsonaro vai ser preso pelo Supremo. São capazes de... A maioria vai orientar sim, e eu quero aproveitar esse minuto da orientação para chamar a atenção sobre o que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo a partir dessa tentativa de invasão da nossa soberania, dos nossos direitos, em nome da defesa de um criminoso, de alguém que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. E Trump acha que, prejudicando os produtores brasileiros, seja do agro, da indústria ou de qualquer lugar, ele vai conseguir intimidar o Supremo Tribunal Federal. Não irá. O Supremo tem independência suficiente para continuar o seu julgamento com independência e com lisura. E o bolsonarismo tem que ser responsabilizado publicamente no povo por estar articulando lá fora um crime de lesa pátria por sanções à economia ao povo brasileiro. O bolsonarismo vai ser responsabilizado pela sociedade por usar um correspondente lá fora, que é deputado, que se diz patriota e faz contra o Brasil. Obrigado. Deputado Nicolas Ferreira, para fazer uso da tribuna pela liderança da oposição. Obrigado, senhor presidente.
A grande pergunta da noite é de quem é a culpa da tarifa de 50% no Brasil. Eu não vou fazer igual a esquerda e inventar de quem que é a culpa. Eu vou ler a carta do Trump. É muito mais fácil. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Segundo parágrafo, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo. Agora, ouvi dizer que o Lula está falando que, a esquerda na verdade, né, dizendo que nós não estamos defendendo a soberania nacional. Peraí, o Lula não estava defendendo agora a ex-presidente, né, da Argentina condenada? Isso é o quê? Não é interferência? Quando a Janja, a nossa camisa 10, chega e fala que para o Xi Jinping, para poder censurar as redes aqui, isso não é interferência da soberania nacional? Quando nós temos o Fórum de São Paulo, deputado, que desde 1990 foi fundado juntamente com o Fidel Castro, e aí o Lula fala nos anos 2000, todos os países da América Latina agora têm um presidente de esquerda. Isso não é infringir a soberania nacional? Agora, sabe o que eu achei interessante, Gaia? Que o Lula hoje, quando foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei, porque ele não falou. Se fosse culpa do Bolsonaro e da direita, ele teria falado. Então eu estou ansioso para poder saber a resposta do presidente da República do Brasil de quem é a culpa, afinal. Porque o Trump já deixou aqui bem claro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai na internet e vê. Agora, quando nós estamos... Senhor presidente, se puder congelar o meu tempo, por gentileza. A federação vota sim ao texto e quero aqui registrar a vergonha que eu estou sentindo, sinceramente, do comportamento de alguns parlamentares nesse plenário. Tentar inverter, dizendo que quem causou essa dificuldade fomos nós. Quem causou essa dificuldade foi quem tentou dar golpe no Brasil, que está sendo julgado nesse momento no Supremo Tribunal Federal. E manda um correspondente para lá, que abandonou o parlamento brasileiro, fugiu do país para ir lá articular contra o país, contra o agro, contra a indústria, contra a economia brasileira, contra o povo brasileiro. Isso merece uma resposta deste parlamento a estes parlamentares, inclusive a quem está lá fora, fugido, articulando sanções contra o Brasil. Lambe-botas não pode ter espaço aqui. Lambe-botas do Império Americano que faz sanção ao Brasil, argumentando que tem um julgamento aqui contra quem atentou contra a democracia. É isso mesmo? Esses são os aliados do Brasil, os aliados dessa base bolsonarista? Todo mundo aqui tem que responder ao povo brasileiro, aos produtores brasileiros, o significado disso. Deputado Lindbergh. Senhor presidente,
O presidente Lula, defendendo os interesses nacionais, acaba de se posicionar. Vou ler aqui o posicionamento. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde desta quarta, é importante ressaltar. O Brasil, escutem, é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão e práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão sujeitas à legislação brasileira. É falsa informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Da minoria. Muito obrigado, presidente. Presidente, hoje nós vemos um capítulo triste da história brasileira, no qual o Lula, o verdadeiro ditador do Brasil agora, quer dobrar a aposta e enfrentar a maior economia do mundo num ato de verdadeira falta de humildade e de falta de reconhecimento dos graves defeitos, das graves fragilidades que está tendo a democracia brasileira. Lula se alia a ditadores, como sempre dissemos, e agora a conta chegou. Lula vai tornar o Brasil desse jeito uma verdadeira Venezuela e, quem sabe, Cuba, se isolando da maior economia mundial e querendo brigar com a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Donald Trump foi muito claro ao dizer o que está acontecendo no Brasil. Nós vemos que o Lula está querendo acabar com a esquerda como um todo, está querendo acabar com a liberdade de expressão no Brasil, perseguindo e calando os opositores. Se utilizando muitas vezes do Supremo Tribunal Federal, cuja maioria dos ministros foi nomeado pelo Lula para fazer esse trabalho sujo de perseguição. E agora, não só acabou com a liberdade de expressão, mas também quer acabar com a economia. Em vez de admitir esses erros, sanar esses erros, para que o Brasil possa ser uma democracia pujante e dar um passo para trás, mas ele quer simplesmente seguir no caminho errado, acabando com a economia brasileira, acabando com o agronegócio brasileiro, acabando com empresas como a Embraer, que depende da exportação para os Estados Unidos. E Donald Trump foi muito claro. Essa perseguição ao presidente Bolsonaro é uma verdadeira vergonha. Isso o mundo está vendo. Que crime que Bolsonaro cometeu? Pergunto aqui, que crime ele cometeu? Questionar o sistema eletrônico de votação numa democracia para que exigir melhorias é extremamente natural, mas ele foi declarado inelegível, tiraram ele do jogo de forma errônea, de forma irregular, trapaceando a democracia. E aí, fala aqui Donald Trump da questão das sanções a empresas americanas de forma ilegal, como foi feito ao X em 2024, censurando cidadãos americanos, impondo multas pesadíssimas
ao Twitter por não querer cumprir ordens ilegais e secretas vindas do ministro Alexandre de Moraes. E aí veio a taxação de 50%. Para quê? Para incentivar o retorno à democracia, repito. Nós queremos sanções aos verdadeiros culpados, aos ditadores, ao Lula, aos ministros, mas infelizmente essa conta está vindo para todo o povo brasileiro. Espero que esses setores se voltem ao Lula e exijam uma mudança desse tipo de comportamento, porque nós não podemos tolerar esse estado de exceção que estamos vivendo, esse estado de violação às liberdades, ao Estado Democrático de Direito, à segurança jurídica, onde parlamentares exercendo seu devido ofício, como é o caso do Eduardo Bolsonaro. Qual o problema dele emitir sua opinião nos Estados Unidos? A esquerda fazia isso na pandemia, chamando o Bolsonaro de genocida lá fora. E nada aconteceu a esses parlamentares. Por que agora o Bolsonaro tem que ser caçado e preso, como querem muitos parlamentares da esquerda? Por exercer seu livre direito à manifestação do pensamento? Ele tem imunidade parlamentar. Mas não. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. E só tem aqui o culpado. Luiz Inácio Lula da Silva é o culpado pelas sanções aos Estados Unidos, porque se alia a ditadores e quer fazer um jogo duplo, dizendo que é a favor da liberdade, mas se alia a ditadores. Trump viu esse jogo sujo e disse não, se você quer se aliar aos inimigos da democracia, sendo ditador, aqui não, você vai ter sanções como eu aplico ao Irã, a Cuba e a Venezuela. Então está dado o recado, Lula tem que fazer o dever de casa e voltar atrás nessas atitudes, porque vai ser difícil enfrentar os Estados Unidos e nós, povo brasileiro, não queremos pagar a conta dos erros de Luiz Inácio Lula da Silva. Fora Lula, chega de ditadura no Brasil. Muito obrigado, presidente. Pessoal, para todo o Congresso Nacional aqui, eu acho que existe algo que une a esquerda e a direita. Ninguém gosta do Janones. Eu acho que é unânime, tá certo? Porque eu confesso que desses 4 anos aqui de Congresso, nós o vimos umas 4 vezes. E isso daqui reduz o parlamento, rebaixa o parlamento, faz com que, literalmente, aquilo que nos acusam, de estar querendo like, de fazer vídeo para poder gerar polêmica, ele o faz dessa forma. E eu peço, assim, porque é impossível falar dessa forma, e que a esquerda, que sempre defende a democracia, tome conta dessa pessoa que está rachando a nossa plenária aqui. Senhor presidente, eu vou esperar o senhor tomar uma medida para poder continuar, porque eu não acho que isso é conduta de parlamentar. Eu vou aguardar ter um pouco de bom senso e respeito. Peço à Polícia Legislativa possa garantir a ordem no plenário. Nós temos um orador na tribuna, precisa concluir a sua fala. Deputado Nicolas, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Só para poder deixar bem claro, muito obrigado, Janones, mais uma vez, por você demonstrar para o Brasil todo quem você é. Não tenho dúvidas que se fosse o contrário, qualquer um aqui estaria errado, mas nesse caso, talvez alguns vão defender. Eu acho que nem mesmo quem geralmente defende vai defender. É um papel ridículo, um papel vergonhoso. Não acho que isso aqui deve ser a imagem que o Congresso tem que ter para fora. A gente tem que debater, tem que dialogar, tem que conversar, mas isso aqui de fato é impressionante, assim. Não dá para poder falar dessa forma, presidente. Me perdoa, mas a culpa não é minha. Presidente. A culpa não é minha. Presidente, isso é lamentável. Esse cidadão... O cidadão nunca vem à Câmara, não está desligado. Meus parabéns por envergonhar esse Congresso. Meus parabéns, tá? Coloca a melancia na cabeça, talvez apareça mais. Deixa eu dar só uma continuada aqui, senhores, que o assunto é muito mais importante do que realmente essa irrelevância aqui, que não agrega em nada para o nosso debate. Tenho debate com muitos aqui da esquerda, posso talvez citar até nominalmente, Chico, Não, com o Chico, com os demais aqui, tem até do PCdoB, até mesmo com a Duda, vários aqui. Confesso, eu acredito que a gente tem que ter dessa forma, a gente pode até ter o ataque de ideias, mas isso daqui é vergonhoso para todo mundo. Enfim,